existe nenhuma dúvida em relação à nossa programação desse finalzinho de mês de dezembro de 2017 e o começo do ano de 2018. Então, para que você possa saber como que nós vamos proceder. Então, em relação às terças-feiras, né, que é a nossa data de Tadel ou escola ministerial, então nós vamos ter uma interrupção, não haverá, nas próximas 3 semanas nós não teremos encontro aqui. Então nós não teremos no dia 19 de dezembro, nós não teremos Tadel. No dia 26 de dezembro nós não teremos a escola ministerial. E no dia 2 de janeiro nós não teremos também o Tadel. Nesse intervalo de tempo, algumas células elas não vão ter recesso, elas vão continuar. E a nossa direção e indicação para eles é que eles possam fazer desse momento da palavra o tema que eles entenderem de Deus para poder fazer. Caso queiram fazer uma confraternização também podem, mas se preferirem trazer uma palavra e meditar nessa palavra, facilitar essa palavra, que seja um tema livre, de acordo com aquilo que a própria célula, o líder de célula assim desejar. Nesse intervalo de tempo, então, tendo em vista que a grande maioria das células não estará tendo nesse intervalo de tempo, então nós vamos ter esse período de recesso nessas 3 semanas, nessas 3 terças-feiras, ok? Dia 19 do 12, dia 26 do 12 e o dia 2 de janeiro. Nós voltamos então no dia 9, ok? Dia 9 de janeiro com o Tadel, certo? E no dia 16, que é a próxima terça-feira depois do dia 9, nós retomamos a nossa escola ministerial. Avisei já na última aula e reforço nessa, nós estamos na reta final do nosso livro, então nós vamos finalizar esse livro, essa nossa apostila, esse nosso curso 2 de supervisores de célula com uma prova. Então já procurem estar preparados para isso, lendo a apostila, revendo a aula que você participou ou vendo pela primeira vez a aula que você não estava. Todas elas são gravadas, elas estão à disposição no nosso site, você pode ter acesso. Basta você clicar em Escola Ministerial e colocar lá a senha Escola 2017, números, né? Então você tem acesso a todas as nossas aulas, sejam essas aqui, sejam essas últimas, como na verdade desde o começo do curso, ok? Então você pode rever todas as aulas que você desejar. A prova ela vai ser um tema mais extenso, então exige de fato que você possa ler. Nós teremos um tempo maior agora, para que você possa, em algum momento, livre desse tempo longo que nós teremos aí. Hoje é dia 12, para você ter uma noção, nós teremos um mês, mais de um mês, né? Um mês e alguns dias de distância entre essa aula, que é a última de 2017, e a primeira do ano de 2018. Então, é um tempo para que você possa rever as aulas que foram ministradas e também ler pela primeira vez ou reler, se você já leu a apostila inteira, reler aquilo que foi ministrado. Nós estamos agora entrando no penúltimo tema, nós vamos avançar ele hoje, não vamos acabar ele hoje, mas isso significa que na próxima aula, talvez, é possível que nós ou já encerramos o conteúdo ou vai ficar pouco para outra aula, além daquela primeira aula do dia 16 de janeiro. Então, levando em consideração 16, a próxima aula, deixa eu ver aqui no meu calendário, depois do dia 16, que possivelmente seja dia 30? Então, dia 30 de janeiro, muito provavelmente vai ser o dia da nossa avaliação, da nossa prova, tá bom? Então, para que você possa ficar com essa data, uma data muito provável para que a avaliação aconteça. Ok, meus amados? Anote então essas datas, para que não reste dúvida. Dia 30 de janeiro, trabalharemos para que a prova aconteça nessa data. Deixa eu só anotar o nome daqueles que chegaram, para que eles não fiquem com uma falta registrada. Então a Samara chegou. A Samara. O Everton. E é isso. Os demais, todos já. O Alex eu já coloquei. O Alex já colocou. A Aline também. Já está aqui. Bênção, glória a Deus.
Então vamos dar início agora a esse tema. Na última aula, falamos bastante a respeito de organização de eventos. Tema interessante, quem estava aqui pôde entender, até mesmo de modo assim bem prático, uma maneira que nós temos de poder organizar um evento da melhor maneira possível. Então sugiro que você veja essa aula ou leia a sua apostila. Usamos um método que é conhecido em alguns lugares como 5W2H, levando em consideração palavras da língua inglesa, que são perguntas que você faz em relação ao evento e a partir disso você consegue responder e consegue então ter uma garantia de qualidade em relação àquilo que vai estar sendo feito. Não apenas o método nós estudamos, obviamente, né, mas na semana passada nós também falamos a respeito dos pressupostos que nós precisamos ter antes mesmo de aplicar esse método chamado 5W2H. Então nós falamos a respeito da antecipação do evento, antecedência do evento, ter uma equipe, monitorar, divulgar, orar. Tudo isso nós falamos, vale a pena você que não esteve conosco na última aula ver isso através da gravação, ok? Agora nós vamos entrar numa parte da apostila que é um adicional, é um complemento, um anexo a tudo aquilo que já foi ministrado. Nós vamos ter esse tema que nós chamamos aqui de 8 hábitos do líder eficaz de célula. 8 hábitos do líder eficaz de célula. Essa aula possivelmente ela vai se estender por duas aulas e depois nós vamos fechar isso já no ano de 2018, obviamente, mas nós concluiremos com outro tema que é equipes ministeriais de alto desempenho. Nós vamos falar também a respeito disso e fecharemos então com a prova, ok? Muito bem, então vamos ao que interessa. Nós estamos agora nesse momento na página de número 91. Ei, som. Vocês estão me ouvindo? Tirou o retorno aqui, Denis? Não? Alô, som. Então nós estamos aqui na página de número 91. Vamos começar então a falar a respeito desses hábitos do líder de célula eficaz. Hábitos que tornam essa liderança eficaz, ou seja, que traz resultados, ok? Esse estudo, essa aula que nós vamos agora ministrar, ela está embasada num livro. Eu tenho esse livro, é um livro muito bom, interessante. Eu até diria que em algum momento da sua vida, do seu ministério, será bom você adquirir esse livro. O nome do livro é justamente esse, 8 hábitos do líder eficaz, só que a nomenclatura muda, né? De pequenos grupos. Então o nome do livro é 8 hábitos do líder eficaz de pequenos grupos. Ele é do autor chamado Dave Earley, e esse autor, ele é um estudioso a respeito de visão celular, e ele fez muitas avaliações, estudos ao longo de anos, para poder chegar a essas conclusões daquilo que ele conseguiu resumir em 8 hábitos que são indispensáveis na vida de qualquer líder de célula que queira ser eficaz, que queira de fato alcançar êxito nesse desafio que tem de crescer uma célula e multiplicar uma célula. Então é um livro muito interessante. Nós vamos gastar tempo agora para poder falar a respeito desse estudo que ele fez. Esse livro ele é publicado no Brasil por uma editora de Curitiba que se chama Igreja em Células. Então, caso você queira saber a respeito desse material, valores, onde compra, você consegue justamente através desse chamado Ministério Igreja em Células. Existe uma visão celular que se chama Igreja em Células. E eles então têm uma editora e por meio dessa editora publicam vários materiais, alguns muito interessantes. Apesar da nomenclatura ser de pequeno grupo, é a mesma ideia daquilo que nós temos vivido e praticado como célula, ok? Então,
esse autor, ele vai mencionar para a gente, a partir dessas informações, esses 8... Ô Denis, você pode jogar um pouco mais de... Eu não consigo me ouvir direito aqui, na verdade. Aí eu tenho que trazer muito perto da boca o microfone. Ei, som. Se puder aumentar um pouco de modo que eu consiga me ouvir assim, ó, é melhor. Testando, 1, 2, som. Ei, teste. Aumentar o retorno, não precisa ser na PA não, só para mim aqui. Tava antes, mas parece que alguma coisa aconteceu que perdi a referência, baixou muito, eu tenho que fazer assim, ó. Agora tá melhor, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Melhorou aqui também. Obrigado, Denis. Muito bem, então, o que esse estudo, na verdade, trata pra gente? Ele trata de aspectos que nós poderíamos chamar que são extracélula, ou seja, não estão vinculados à reunião de célula. E que, na verdade, garantem o sucesso da célula, daquilo que nós costumeiramente entendemos como célula. Quando a gente pensa em célula, a gente pensa nas pessoas reunidas, os membros todos lá, a palavra sendo ministrada, o louvor acontecendo, o quebra-gelo, todos os elementos de uma célula, nós pensamos célula nesse sentido, costumamos pensar isso. O que o autor aqui, ele conclui, é que existem alguns segredos que garantem o crescimento da célula, e os segredos que garantem o crescimento da célula não tem a ver com a célula, a reunião da célula, mas tem a ver com fatores extracelulares, fatores que não são aqueles especificamente de quando a célula se reúne, de modo que se nós quisermos que a nossa célula cresça, ou se nós quisermos que a nossa igreja cresça, nós precisamos focar nesses fatores, nesses aspectos. Eles são fundamentais, isso comprovadamente é fundamental e irá garantir o sucesso da célula. Então, traduzindo, o que acontece fora do ambiente da célula, na verdade é a chave para o desenvolvimento, para o crescimento da célula, e não necessariamente o quão boa é a reunião, porque uma célula pode garantir boas reuniões na análise do programa em si, e não ter aquilo que de fato precisa, esses fatores que são indispensáveis, que nós vamos ministrar aqui nessa noite. Então, esse autor, ele mencionou então a respeito desses 8 hábitos, que se praticados, eles vão garantir 2 níveis de crescimento, um crescimento qualitativo, ou seja, a célula vai ganhar em qualidade, ela vai ganhar em profundidade, em crescimento com Deus, na relação das pessoas com o Senhor, ela vai ser uma célula melhor. Qualquer análise que você fizer da célula em si, você vai poder chegar à conclusão de que essa célula tem muita qualidade, e ela com certeza também vai garantir um crescimento quantitativo, ou seja, essa célula vai crescer em número de pessoas que são conquistadas, ganhas e consolidadas nessa célula, até que ela possa alcançar o seu ápice, o seu clímax, que é justamente a multiplicação. Ok? Então, o autor, ele salienta, diante de tudo que ele viu em vários lugares do mundo, a análise que ele faz é uma análise profunda, levando em consideração as maiores igrejas do mundo. Esse autor, David Earley, juntamente com Joel Kominski, são especialistas teóricos da visão celular. Então as conclusões que eles chegaram de fato são incontestáveis, e eles mencionam então que comprovadamente esses 8 hábitos que nós vamos falar daqui a pouquinho, eles têm as seguintes características: eles são funcionais, ou seja, eles funcionam, e em qualquer lugar eles funcionam. Eles são universais, ou seja, não importa a realidade da célula, se praticado, vai funcionar, vai dar certo. Eles têm uma aplicação ampla, independente do contexto que possa ser analisada a célula, se aplica. A aplicação, ela é ampla. São conceitos, são fatores que são fáceis de serem entendidos e são também fáceis de serem praticados, porque eles são fáceis de serem lembrados, na verdade. Então, é fácil de entender, é fácil de lembrar, e também é possível de ser praticado. Eles são praticáveis.
eles são realistas, ou seja, eles são baseados em aspectos reais e não apenas idealizados. É realidade o que está aqui sendo mencionado. Eles também estão embutidos em motivação, ou seja, eles são motivacionais, eles são motivadores. Uma vez que eles são praticados, eles tendem a gerar ainda um maior nível de ânimo, de alegria, de disposição na prática da liderança da célula. Eles também levarão a célula, os seus membros, toda a célula, a um nível, a um patamar, a uma realidade que ainda a célula não viveu. De modo que eu falei tudo isso para você poder entender que essa é a garantia de que, se praticado, de fato, o êxito é garantido. Primeiro hábito, então, está aqui escrito, né, está aqui projetado. Primeiro hábito para um líder de célula bem-sucedido, um líder de célula eficaz. Primeiro hábito se chama sonho. Sonho, ok? Sonho. Então, sonhar com o crescimento é um hábito. Detalhe, a palavra aqui é um hábito. E quando a gente fala de hábito, a gente está falando de algo que é feito constantemente, algo que é feito repetidamente. Não é algo apenas feito uma vez, mas é algo que envolve persistência, perseverança. Algo que precisa ser feito hoje, semana que vem, daqui a 2 semanas, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 40 anos, no século futuro, se necessário for. Se Jesus ainda não tiver voltado, ainda estaremos diante dos mesmos hábitos. Então, estamos falando de algo que vai além de uma mera experiência, de uma ocasião, mas é um hábito, ok? É importante que nós entendamos isso, é um hábito. Então aqui, o autor chegou à conclusão que todos os líderes de célula bem-sucedidos, diante de análise de critérios bem rigorosos de análise, se chegou à conclusão que todos eles têm uma característica fundamental: eles estão sempre sonhando em multiplicar células, eles estão sempre sonhando com novas células, com células que crescem saudavelmente, com células que atingem a maturidade, a maturação, e com células que se multiplicam, com células que têm a capacidade de gerar novas células. Líderes de células bem-sucedidos têm essa característica. Eles têm então um sonho, eles têm uma visão, eles têm um objetivo, eles têm um alvo, e eles trabalham em função disso. Por que é importante? Pode passar o próximo slide. Por que é importante ter esse sonho? Por que ter esse sonho é algo tão importante? Primeiro ponto é porque ter um sonho aumenta o potencial. Então, se eu quero manter vivo algo, é importante que eu sempre analise o quanto de sonho que tem nisso. Existe uma característica das pessoas mortas: elas não sonham. Existe uma característica das pessoas vivas: elas têm a possibilidade de sonhar. E existe uma característica das pessoas que sobrevivem: elas vivem como mortas, apesar de estarem vivas, porque elas não sonham mais. Então, é importante que nós entendamos que estar vivo é igual a ter a capacidade de sonhar. Nós somos movidos por sonhos, nós somos movidos pelo desejo de conquistar algo. Os sonhos nos remetem para o futuro e é necessário sonhar. Então, ter um sonho tem a tendência de aumentar o nosso potencial, tem a capacidade de nos capacitar, tem a capacidade, o próprio sonho, uma vez que ele é praticado, ele é um hábito que nós buscamos manter vivo esse sonho, ele tem a capacidade de gerar, não apenas na gente, mas nas pessoas que nós lideramos, ou seja, na nossa célula. Ele faz com que a gente se mantenha vivo, ele faz com que a gente se mantenha ligado, acordado, despertado. Eu falo isso porque existe uma batalha espiritual que é travada por Satanás contra os líderes de célula. E uma das batalhas que Satanás faz contra os líderes de célula é fazer eles adormecer, como um gigante que precisa se levantar, mas não foi acordado. E por estar dormindo não consegue vivenciar todo o seu potencial. Então Satanás, ele joga uma paralisia
nos líderes de célula, impedindo eles de sonhar. E nesse caso, por não sonhar, eles não têm desejo de conquista, eles vão empurrando com a barriga a sua liderança, a sua célula, eles vão procrastinando, postergando, eles vão colocando para frente qualquer tipo de alvo, porque eles estão adormecidos, eles estão sonolentos espiritualmente e ministerialmente. Isso então faz com que eles sejam alvos fáceis das mentiras do diabo. E quais são as mentiras de Satanás em relação ao líder de célula? Ele mina o que na vida do líder de célula? A grande batalha do diabo na vida de um líder de célula é minar o seu potencial. E como que Satanás mina o potencial de um líder de célula? Falando para ele que ele não é bom o suficiente, falando para ele que ele não presta, que ele não é um bom líder, que ele não ama tanto quanto deveria amar, que ele não ora tanto quanto deveria orar, que ele não tem tais e tais características e nunca vai ter elas. Então ele fica esmurrando essas pessoas, de modo que elas se convençam que elas não podem sonhar, que outros podem sonhar, mas elas não são dignas de sonhar. Isso acontece de uma maneira sorrateira, de uma maneira sussurrada. Satanás, ele sussurra essas informações para dentro do coração das pessoas, por meio dos ouvidos delas, e elas, porque não estão sonhando, porque elas não estão motivadas, elas aceitam isso como uma verdade, mesmo que seja uma mentira. E esse engodo, esse sofisma de Satanás, uma vez que entra, tem a capacidade de minar a resistência, a capacidade, o poder que foi dado, a unção que foi derramada sobre o líder de célula, e ele vai se abatendo, e esse abatimento há uma tendência a se transferir para os seus liderados, e aí que nós temos, ao final de um tempo, uma célula que morre, é uma célula que deixa de existir, é um grupo que deixa de operar. Então, é importante que nós entendamos que a capacidade de sonhar, ela tem algumas características. O sonho tem algumas características. Ele mantém o nosso potencial em alta. Você pode ver isso na sua vida quando você tem sonhos em relação a qualquer área que você queira analisar. O seu potencial está sendo aplicado, o poder que você tem, a capacidade que você tem, ela está focada em alcançar esse sonho. O sonho também, ele tem a capacidade de nos projetar a realização. Talvez você pense assim, eu já alcancei algumas coisas que eu não sonhei. É verdade, mas o nível de realização pessoal nas realizações que você teve não é tão grande naquilo que veio sem o custo do sonho, sem a capacidade de você sonhar aquilo. As realizações pessoais e a satisfação e a alegria e o prazer que você tem quando você conquista algo é muito maior do que aquilo que você recebe sem conquistar, sem que você tenha a vitória, sem que aquilo tenha sido planejado, sem que aquilo tenha sido sonhado. Então, ter um sonho ajuda muito mais na realização de que não ter um sonho. Então, quando você projeta um sonho e vive em função disso, e mantém vivo esse sonho diante da presença do Senhor, o sonho, ele ajuda no próprio cumprimento desse propósito, no próprio cumprimento desse alvo. Então, é importante que você entenda que o sucesso, ele não é obra do acaso, mas o sucesso, ele é fruto de um sonho que se tornou realidade. Então, sonhar é a matéria-prima para realizar. Ok? Glória a Deus. Se eu fosse você, anotava essas coisas, porque depois eu não sei mais o que eu falei. Amém? Glória a Deus. Outro detalhe em relação ao sonho: ter um sonho ajuda a manter o foco e canalizar a energia. Quando não se tem sonho, você não sabe para onde você está indo, você não tem um senso de propósito, você não tem um alvo, você não tem um objetivo claro. Então, sem alvos, nós facilmente perdemos o foco. Não sei se você já viu pessoas que a cada semana tem um foco novo na vida. Tem pessoas que são assim. Você olha e fala, meu Deus. E detalhe, ela se entrega com força nesse sonho que durará apenas uma semana. E por que ela é assim? Porque ela não tem um grande sonho. Ela é movida pelas circunstâncias que fazem ela entender que aquela oportunidade ela é a melhor possível para ela poder aproveitar. Mas ela não tem a capacidade de
de pagar o preço para que o sonho, o grande sonho, em qualquer área da vida, se torne realidade. No quesito célula, isso também vale. Tem pessoas que ficam tentando muitas coisas como uma demonstração de que não tem clareza de onde querem chegar. E ter clareza de onde você quer chegar demanda bastante, demanda muito, porque você vai precisar enfrentar todas as contrariedades das circunstâncias, das pessoas envolvidas, dos analistas e críticos de plantão, de tudo à sua volta. Mas é muito melhor, é muito mais satisfatório, com toda certeza, você ter um sonho, porque o sonho ele te ajuda a manter o foco. Você está focado num objetivo. E você pode fazer essa análise para qualquer coisa na vida, né? Se você pensa em alguém que em algum momento queria passar no vestibular, ou de repente queria ser aprovado num processo de seleção para poder trabalhar numa grande empresa, num processo seletivo muito crítico, muito desafiador, muito complexo, ou talvez passar num concurso público. O que essas pessoas tiveram que fazer? Elas tiveram, em nome desse sonho, elas tiveram que abrir mão de muitas e muitas coisas que para os demais era a melhor coisa para ser feita naquela ocasião. Então não saíram inúmeras vezes, não comeram fora inúmeras vezes, ficaram focados em cima de livros, computador, notebook e tantas outras coisas. Por quê? Porque eles tinham um sonho. Quando apareceu lá a informação no computador, ou na placa, ou no mural de algum lugar o nome dessas pessoas, aí todo mundo bate palma, todo mundo fala: que maravilha, como você é esforçado, que coisa maravilhosa, você é especial, você... Aí então se sabe o quão bom foi ter um foco definido. Mas custou muito para essa pessoa. Então ter um foco definido num mar de gente que não tem foco nenhum é algo extremamente desgastante na nossa geração. E eu quero dizer para vocês que a grande maioria esmagadora das pessoas não tem foco de nada. Elas não sabem o que elas querem fazer, nem na próxima semana. Elas não sabem o que elas querem ser daqui a 2 anos. Elas não têm a menor ideia do que elas gostariam de ser daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20. A grande maioria das pessoas anda na vida sem saber para onde estão indo. Elas não têm sonhos, elas não têm desejos em relação ao futuro. Isso é muito comprometedor, porque essas pessoas, elas estão próximas de outras, como nós, como eu e você, que temos essa capacidade de ter sonhos que Deus plantou em nosso coração, e nós teremos o desafio de manter o foco. Só que elas, sem saber, e não de forma maldosa, inúmeras vezes não entenderão, até falarão mal, justamente porque nós estamos focados demais. Mas uma vez que nós alcançaremos os nossos objetivos no Senhor, elas chegarão para a gente e falarão: que bênção que você é assim, que maravilha, você é especial. Agora a grande questão é: quão especial nós somos? Não sei se somos tão especiais. A grande questão é que quando se tem um sonho, você tem um foco definido. O sonho, ele ajuda você a manter esse foco e faz com que você canalize todas as energias naquilo que você anseia, naquilo que você deseja. Um dos grandes comprometedores da vida em relação a tempo é a falta de clareza, de foco, de objetivo de vida. Porque a falta de clareza faz a gente gastar tempo com coisa que não vai redundar em nada na nossa vida. Quando você tem um foco definido, em função do sonho que Deus plantou no seu coração, você vai canalizar suas energias naquilo que precisa. E as demais coisas não vão drenar a sua energia, não vão tirar a sua energia. Muito pelo contrário, toda a sua energia vai ser colocada naquilo que de fato precisa. Essa é uma característica de vencedores, é uma característica de ser bem-sucedido em qualquer área da vida. Esses princípios que nós estamos dando aqui, eles podem ser aplicados para tudo, mas quando a gente fala de célula, nós estamos falando o quê? Estamos falando que o sonho de multiplicar, ele precisa se manter vivo. E esse sonho de multiplicar uma célula e de ser constantemente um multiplicador de célula, você não é apenas um líder de célula, você é um multiplicador de célula. E sendo um multiplicador de célula, você está aprendendo a como manter vivo esse sonho. E está entendendo por meio daquilo que o sonho gera, como que você pode manter vivo esse sonho. Então, o sonho, ele tem a capacidade de deixar o seu potencial em alta. Quando você para de sonhar, o seu potencial também cai. Quando você se mantém sonhando,
A sua linguagem é de alguém que sonha. A sua maneira de lidar é como alguém que sonha. Seu comportamento é como de alguém que sonha. Então, tudo na sua vida é mantido em alto potencial. As pessoas até talvez pensem, meu Deus, mas como que ele tem tanto ânimo, tanta disposição, os problemas estão aí, as crises batem à porta e ele não desiste? É porque ele mantém vivo o sonho. Ele mantém vivo o sonho, ok? Então, o sonho, ele ajuda a manter o foco e ele canaliza a energia. Líderes de célula altamente eficazes, eles têm a capacidade de fracionar o seu grande sonho em pequenos sonhos. Grave isso é importante. E é uma experiência que todos nós precisamos fazer. Para que nós possamos alcançar o grande sonho, ele é a manifestação e a realização de pequenos sonhos fragmentados que, quando somados, dá o resultado do grande sonho. Então, eu preciso pegar esse grande sonho e fracioná-los em pequenos sonhos, que uma vez que todos eles aconteçam, o grande sonho se manifesta. Dá para entender? Na minha linguagem assim bem frágil, aqui bem fraca, ok? Mas para que isso é importante? Para que eu possa simplificar esse processo e para que eu possa entender que esse grande sonho, ele é a concretização da somatória desses pequenos. Isso ajuda muito, isso vai fazendo eu avaliar como que está o processo do sonho, isso vai me dando um feedback como resposta, eu vou tendo um retorno, isso vai me agradando, me incentivando, me motivando, porque a tendência do ser humano que não sabe sonhar, ele pega só o grande sonho, e uma vez que ele ainda não aconteceu, ele fica, não acontece, nunca acontece, comigo não acontece, com os outros acontece, comigo não acontece. Eu não sei o que tem em mim, eu acho que eu sou muito gordo, eu acho que eu sou muito magro, eu acho que eu sou negro, eu acho que eu sou branco demais, acho que eu sou albino, é porque eu nasci pobre, é porque eu nasci rico, é porque eu não tenho oportunidade, é porque eu tive muita oportunidade. Então a pessoa vai justificando para si mesma inúmeras situações pela qual ela não consegue alcançar o grande sonho. E ela se esquece de ver, porque ela não fatiou, ela não fracionou esse grande sonho em pequenos, ela não consegue ver o processo das vitórias pequenas que estão elaborando e fazendo com que o grande sonho se torne realidade. Dá para entender? Para que eu possa multiplicar uma célula, eu preciso ter o que dentro de uma célula? Um número suficiente de pessoas. Para que eu possa ter um número suficiente de pessoas, eu tenho que ganhar pessoas e consolidar cada uma delas. Para que eu possa ganhar pessoas e consolidar essas pessoas, eu preciso ser bom em evangelismo e ganhar vidas, tanto quanto em discipulado para cuidar de vidas, para que essas vidas cresçam ao ponto de que mais vidas venham. Se eu não consigo cuidar e me alegrar com a pequena conquista de um visitante que chega, eu nunca vou realizar o grande sonho de ser um líder de sucesso que multiplica uma célula inteira. Então, eu preciso fatiar isso e me empolgar com esses resultados, celebrar essas conquistas, de modo que eu possa alcançar esse grande objetivo, que é o objetivo maior. Isso é possível na medida que eu faço desse modo, eu vou acompanhando o desenvolvimento, o processo daquele grande sonho se tornar realidade, ok? Esse é um princípio que nós aprendemos aqui a respeito desse hábito que é o hábito de sonhar. Outra coisa, outro detalhe importante, ter um sonho, ele aumenta o senso, o valor que se dá para a célula, para o grupo em si. O que isso significa? Eu estou mencionando para você que o sonho tem a capacidade de transformar as pessoas. Nós nos conectamos, nós nos ligamos a pessoas que sonham. Nós estamos todo momento nos desconectando por uma questão de saúde emocional, de pessoas que vivem um pesadelo eterno, e nós buscamos nos conectar com sonhadores, conquistadores, visionários. Nós temos um apetite embutido dentro da gente por achar bom e nos posicionar próximo e querer grudar em pessoas que têm a capacidade de sonhar e nos fazer sonhar. E nós nos sentimos chateados, incomodados, deslocados quando nós estamos próximos de pessoas que, ao invés de projetar sonhos, elas jogam um balde de água fria nos sonhos e só falam dos pesadelos da vida. Então, isso aqui é muito importante. Quando um líder ele tem essa capacidade de ser um sonhador e de transmitir os seus sonhos, há uma revolução naquele lugar. Ninguém quer ir a uma célula aonde não se sonha. Ninguém está disposto a se comprometer semanalmente
essa periodicidade, né? Semanalmente, a ir no lugar aonde não se sabe para onde está indo esse lugar. Não se sabe os objetivos desse lugar, os alvos a serem alcançados, não está claro. Então as pessoas têm a tendência de não vestirem essa camisa. E você vai ver isso pelo descompromisso. As pessoas até podem dizer que vão se comprometer, mas a prática da vida delas garante que elas não se comprometeram. Nós costumamos nos comprometer por um sonho. Nossa, a realidade humana é assim. Nós temos essa ambição embutida, esse desejo em nosso coração. Então o sonho, ele tem a capacidade de transformar as pessoas, ok? Então, isso vai ser muito fácil de ver. Se você quiser analisar compromisso, você vai perceber que quando o botãozinho do sonho for ligado no coração da pessoa, os resultados da vida dela vão mostrar que esse botão saiu do 0 para o 1, do desligado para o ligado. E como que eu posso perceber isso? Você vai perceber que essa pessoa que é membro da célula, agora ele tem um compromisso de orar pela célula. Isso não é mecânico, isso não é uma obrigatoriedade legalista, isso não é fruto de religiosidade, não. Ele tem o hábito e o desejo de orar pela célula. Ele passa a ser um intercessor dessa célula. Não apenas em loco, não apenas naquele momento, não apenas porque alguém pediu ali, não. Ele costuma ter o hábito, ele fala disso. Ele fala disso. Por quê? Porque o sonho agora entrou para dentro desse liderado. Então não é mais o líder de célula só que ora pela célula. O sonho deixou de ser só do líder e agora passa a ser da célula. Quando você olha para o lado e vê na célula mais pessoas tendo o hábito, não é ocasional, o hábito de orar pela célula, é um indício de que de fato isso aconteceu. Outra garantia de que o sonho, porque o líder nunca falta na célula, graças a Deus, óbvio, então, obviamente, então, se espera isso, né, em nome de Jesus, aleluia. Então o líder de célula, que vive esse sonho, na medida que ele consegue transmitir esse sonho, ele vai ter o reflexo daquilo que ele vive na vida das pessoas. As pessoas que antes faltavam, não faltam mais. As pessoas que antes não eram frequentes, agora são frequentes. Você vai mudar, vai ver até em termos de pontualidade, não apenas em termos de frequência. A pessoa, por vezes, a célula era 20 horas, ela chegava a 20 e 10, 20 e 15. Tinha inúmeras explicações, e todas muito justas, claro, obviamente, sempre são. Mas agora, parece que todas as explicações justas perdem o sentido, porque agora a pessoa, ela está antes, porque agora está no coração dela, ela quer estar ali, ela quer receber os visitantes que ela convidou. Outro detalhe, agora ele faz convite formal para as pessoas participarem desse lugar que ele vai na quarta-feira à noite. Antes, ele ia quase que envergonhado, antes de entrar, olhar para os lados assim, né, para sair de casa, olhava na rua para que ninguém pudesse ver que ele estava indo num lugar de crente, numa célula. Mas agora não. Agora, se a célula fizer uma camiseta, ele veste. Agora, se a célula falar que vai ter que colocar uma cor na cabeça, vai ter que pintar a cara, ele está feliz com isso, porque ele está identificado. Essa identificação veio da onde? A um sonho. Ele está identificado a um sonho. Ele quer que essa célula cresça e multiplique. E a prova de que ele quer que essa célula cresça e multiplique é a capacidade que ele tem de convidar pessoas. Ele convida pessoas. Ele tem disposição em cuidar. Esse é, assim, o ápice do sonho. Quando você diz assim, em nome de Jesus, essa célula aqui, ela vai revolucionar esse bairro, essa rua não será mais a mesma, pessoas serão transformadas, Deus vai mudar a realidade do bairro, da rua, e vai usar essa célula aqui, nós seremos agentes de milagres, pessoas entrarão nesse lugar e serão transformadas. Aí você está ministrando isso, talvez por meses. Chega um momento que agora, você olha e você vê que essa linguagem, que essa mentalidade, ela está clara. E quando você falava aqui, você dizia de transformação, de cuidar das pessoas, de se comprometer com o próximo, de amar o perdido, e era uma linguagem, parecia que era só uma linguagem. Agora, você fala assim, gente, vocês estão olhando para frente, tem 10 pessoas novas, você pode ser o discipulador? Claro que eu posso ser o discipulador. Uma célula que não sonha, não, discipulador? Eu não estou preparado. Faz pouco tempo que eu estou aqui. Eu trabalho, estudo e durmo e como e não dá.
Meu pai não deixa, a minha esposa acha ruim, meu esposo acha ruim, meu filho, inúmeras situações. Mas quando o sonho entrou, você vai ver todas essas realidades acontecendo. A pessoa, ela ora, ela não falta, ela convida pessoas, ela tem disposição de cuidar, ela pode até reconhecer que ela está frágil ainda em algumas áreas, que ela precisa de ajuda, mas ela tem disposição, ela fala, pode contar comigo, eu quero cuidar de vidas. Se alguém cuidar bem de mim, eu cuido de outro. Se alguém colar em mim, eu colo no outro. Não tem problema, estamos aí para servir. Então essa disposição clara diante de uma célula, essa célula, ela está vivendo em função de um hábito de sonhar. Outra coisa, o sonho, ter um sonho prenuncia positivamente o futuro. O que é um prenúncio? É um anúncio prévio, né? Prenúncio é uma antecipação do fato. Prenunciar é a ideia de você anunciar por antecipação. É como, vamos imaginar assim, tem um povo trancado dentro de um quarto escuro e você é a pessoa que lidera, e você está vendo pelo buraco da fechadura ou pelo olho mágico da porta, e você está dizendo o que está lá na frente. Eles não conseguem ver, mas eles vão confiar no que você está dizendo. Você está narrando o que eles não veem. Você está falando de realidades que eles ainda não conseguem tocar, cheirar, não têm sensibilidade para poder entender, mas de acordo com o seu sonho, isso vai ser transmitido para eles. Isso é tremendo, isso é glorioso demais. Por quê? Porque o sonho em si, ele tem a capacidade de nos fazer ver o futuro sem ainda sair do lugar. O sonho em si, ele tem a capacidade de falar de coisas que ainda não são, como se já fossem. Quando a gente fala de sonho, a gente está falando de fé. São características da própria fé. Então, o sonho aqui não é apenas seja um sonhador, sonhe alto, sonhe livre, sonho, não, é o sonho do coração de Deus. Porque Deus quer, através de sua célula, ganhar muitas vidas, salvar muitas pessoas. É isso que ele deseja. Então, os sonhos, ele tem essa capacidade de prenunciar o futuro. Ele fez uma pesquisa aqui, o autor, o Dave Earley, ele mencionou o seguinte, e dentro da análise que foi feita, que um líder de célula que falha no estabelecimento de metas, ele tem a chance de 50% de multiplicar a sua célula. Ele menciona aqui, de fato, se um líder de célula falha em estabelecer alvos que os membros de célula podem recordar com facilidade, ele tem uma chance de cerca de 50% de multiplicar a sua célula. Ou seja, se uma célula não tem alvo de multiplicação, se não é clara a multiplicação, se não tem data de multiplicação, se não se trabalha pela multiplicação, se não é o foco, naturalmente há uma chance de multiplicar. Há uma chance de multiplicar. Por misericórdia do Senhor, pelo processo natural do desenvolvimento da igreja e da célula, existe chance de multiplicar, mas ela é 50% apenas. Quando, aí vem a análise, mas se o líder é determinado nos alvos, a chance de multiplicar, ela aumenta, isso analisando, 75%. Ela aumenta 75%. Então, diante de percentuais, ele está querendo dizer para a gente aqui, é melhor sonhar do que não sonhar. Não sonhar, talvez até você conquiste algo, mas sonhando, a sua chance aumenta significativamente. Ok? Pode passar o próximo slide, por favor, Adriano. Muito bem. O autor aqui, ele também menciona que essa célula, para que ela possa crescer em qualidade e quantidade, ela vai enfrentar algumas barreiras que tendem a impedir o crescimento dessa célula e tendem também a frustrar esse sonho de multiplicação, de crescer e multiplicar. Então, alguns elementos que tendem a drenar o sonho. O primeiro deles é o espaço físico limitado. Isso é um fator comprometedor, que é percebido na realidade de muitas células, e é como que se subentende que não dá para sonhar grande, não dá para sonhar muito alto, então as pessoas tendem a se conformar com a mediocridade e não com o sonho do coração de Deus. Então, o espaço limitado é um. O segundo ponto que ele destaca é a falta de vida espiritual, é uma barreira, é uma oposição
para que o crescimento da célula aconteça e vai frustrar o sonho, a falta de vida espiritual de fato e de verdade, de uma vida de intimidade com o Senhor, de uma vida espiritual no conhecimento e na obediência da palavra de Deus. Outro fator, vamos assim dizer, que atrapalha a célula, e eu falei antes a respeito de o líder que sonha e a transferência desse sonho para os outros membros. Aqui ele está dando alguns aspectos que fazem com que uma célula seja impedida de sonhar. Olhar e perceber que o lugar é acanhado demais para um sonho tão elevado, é um ponto. Olhar e perceber que não há vida espiritual suficiente naquele contexto. As pessoas, vamos assim usar uma linguagem mais comum, não são crentes de verdade. Há sempre uma busca por uma santidade, mas nunca ela é praticada. Há sempre uma fala de que um dia vai ser melhor, mas nunca esse dia chega. Então, essa constatação de que está sempre ruim, espiritualmente falando, ela é um fator desagrupador, ele é um fator que não aglutina pessoas, desaglutina pessoas. Outro aspecto que ele menciona é a falta de evangelismo intencional. O que é um evangelismo intencional e o que é um evangelismo não intencional? Bom, muito simples de entender. Um evangelismo intencional é que leva em consideração a intenção daqueles que fazem. E um evangelismo não intencional é aqueles que o evangelista não estava intencionado a evangelizar, mas acabou acontecendo e quando vê, caiu lá dentro e ficou. Traduzindo, tem células que crescem sem evangelização. As pessoas se achegam por alguma razão. Pelo sofrimento humano, pela misericórdia de Deus, sei lá qual é o motivo, mas as pessoas vêm. E aí pode até se celebrar crescimento, mas em algum momento vai ser travado isso, porque não há evangelismo. Um dos fatores, isso é desmotivador para o ambiente da célula. Uma célula, ela se mantém viva no sonho, com um hábito evangelístico sendo vivenciado ali diariamente. As pessoas esperam que se fale a respeito de evangelismo, que se lance propósitos evangelísticos, que se promova atitudes evangelísticas para aquela vizinhança, naquela rua. Elas esperam que os testemunhos não sejam só testemunhos de vitória pessoal, mas que sejam testemunhos de conquista de vidas. Elas esperam ouvir que aquela célula de fato não apenas colocou uma placa na parede com uma data, com Natanaéis já meio morrendo, estrangulados numa árvore, mas elas esperam de fato que isso seja real, que isso seja vivo. Porque pode ser, né? Pode virar uma forca, né? Você vê um Judas Iscariotes, mas você não vê fruto naquela árvore. Tem árvores que até já estão caindo às vezes, né? Para você perceber que não é um sonho, é só alguém disse que tem que ter, foi feito, mas não se sonha isso. Isso é mal, isso é ruim. Então, é importante que isso seja alimentado. E isso a gente vai falar um pouquinho mais aí, conforme vai passando os nossos pontos aqui. Outro detalhe importante que vai ser uma barreira para o crescimento da célula é a falha em manter contato com os membros. A falha em manter contato com os membros é comprovadamente um fator desagregador, é um fator desestimulador. As pessoas irem na célula na certeza que elas só vão voltar a ter comunhão, contato, que seja na próxima quarta-feira, e que isso é um hábito permanente, ninguém se relaciona com ninguém em nenhum outro modo, nem que seja por WhatsApp, não existe isso, mas na próxima quarta-feira nós estaremos de volta aqui. Isso, com o passar dos dias, vai gerando uma frieza nos relacionamentos, uma desmotivação no grupo, com a tendência a ele entrar em declínio, ok? Outro fator importante, visto, isso é estudado, tá? Não é apenas o pastor Wesley mencionando aqui, isso é comprovação científica, empírica, ok? Alguém pagou um preço para estudar isso aqui, para poder trazer os resultados desses estudos. Então isso é comprovação. Outro fator comprometedor para o crescimento de uma célula é a falta de atividades sociais que unam o grupo e que atraiam novas pessoas. Quando a célula ela não se manifesta de maneira diferente do habitual,
Eu não estou falando que isso tem que se fazer sempre, obviamente, né? Mas que se tenha de períodos em períodos, de tempos em tempos, esse propósito de ter algo que vá além da célula em si. Algo que até, se possível for, que vá além em outro dia e horário da célula em si. Porque senão a gente fica sempre pensando em confraternização na célula, não sei o que, na célula, não sei o que, na célula. E aí é sempre um programa da célula, é sempre mais um programa da célula. E o que está aqui embutido não é apenas fazer um evento diferente, mas é garantir que as pessoas, elas se fundam uma à outra, que elas fiquem amalgamadas uma à outra, unidas uma à outra, que se conheçam o suficiente, ao ponto de se amarem suficientemente. E se eu fizer isso só no dia da célula, eu vou só manter com a única diferença, estou fazendo um programa diferente. Mas eu continuo, a cada semana a gente se vê. Próxima semana a gente se vê, próxima semana a gente se vê, até a próxima semana. Então, uma célula que consegue pensar, por isso que eu falei extracélula, que vai além do programa habitual da célula. Uma célula que quer com isso que haja uma edificação dos seus membros, que haja um purê de batatas poderoso, que haja uma unidade violenta no espírito e um poder de atração ao perdido. Que sejam eventos que permitam a presença de outras pessoas, que atraiam pessoas novas para esse lugar. Outro fator que comprovadamente é um fator de declínio espiritual, a barreira para o crescimento da célula não apenas faz com que ela não cresça, mas tende a matá-la, é também a falha do líder em dividir as responsabilidades, as tarefas. Líderes centralizadores terão como consequência o insucesso, o fracasso. Eles, por melhores que possam ser, até talvez seja uma das razões pelas quais eles não delegam, porque eles se acham muito bons na comparação com os outros estão sempre muito aquém daquilo que o líder pensa que deve acontecer. Então, nisso, ele acaba, sem querer, ele acaba gerando um desânimo coletivo. Cabe a ele não apenas delegar, cabe a ele também supervisionar, e essa aula já aconteceu antes, né? Não precisamos voltar nela. Ok? Então esses são os pontos em relação a esse hábito do sonho, ok? Vamos ao segundo hábito. O primeiro qual é mesmo? Sonho, né? Então vamos agora ao segundo hábito. Ao todo são 8 hábitos de um líder de célula eficaz, de um líder de célula vitorioso, vencedor, que alcança seu objetivo de fazer a célula crescer e multiplicar. O segundo ponto então é oração. Oração. E qual que é o hábito no quesito célula para esse líder de célula eficaz? A oração diária. O hábito, por isso é um hábito, é como escovar os dentes. Você escova os dentes, eu acredito em nome de Jesus, pelo menos 3 vezes ao dia você escova os seus dentes. Isso é muito bom. É saúde para os seus dentes, é saúde para os seus relacionamentos mais próximos. As pessoas não se afastarão de você enquanto você fala. É muito bom, vale a pena fazer isso, mas é um hábito. Talvez em algum momento da sua vida, talvez quando era pequenininho, esse hábito ainda não existia, você corria desse hábito porque você achava que não tinha nenhum ganho com isso. É como o hábito de tomar banho também. Eu espero em nome de Jesus que você tome banho pelo menos uma vez ao dia. Isso vai ser bom para a sua saúde, também vai ser bom para as pessoas mais próximas de você. Mas isso, no princípio, era difícil porque não tinha o hábito. Então, alguns dizem que para o hábito ser criado, é necessário que a gente possa praticar isso pelo menos, alguns estudos do passado dizem, 21 vezes. Hábito, para criar um hábito, algo tem que ser feito 21 vezes. Comprovadamente também, se você deixa de fazer 21 vezes, você mudou o hábito bom por um hábito mau. Então os hábitos maus na sua vida foram instalados porque você praticou 21 vezes ele, e eles criaram um hábito mau na sua vida. Para que você possa substituir um hábito mau por um hábito bom, você vai ter que praticar pelo menos 21 vezes. Isso significa 3 semanas, isso significa quase que um jejum de Daniel. Isso tem simbologia bíblica também, e isso é interessante nós analisarmos. Mas, para que um hábito bom, de santidade, de comportamento, uma atitude, algo bom na sua vida que possa passar a se manifestar, estudos dizem, já desde os anos 90 já dizem, e se perpetuam,
de que é necessário que você possa estabelecer esse ritmo de fazer isso 21 vezes. Essa prática constante em fazer isso, algo, isso gera um poder de tornar isso um hábito. É um hábito. Eu não percebi, você não percebeu, mas quando você começou a dirigir, as 21 vezes que você pegou o carro, elas foram determinantes naquilo que você faz hoje sem perceber. Hoje você entra no carro, ninguém precisa explicar primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, quinta marcha para você. Ninguém precisa, um carro manual, claro. Eu sei que tem alguns privilegiados que nem sabem o que é isso, graças a Deus. Mas saiba, ainda existe carros manuais. E para aqueles, os demais mortais que ainda estão com carro manual, como eu, então esse hábito que a gente faz isso se tornou quase que tão facilmente, se tornou parte da nossa coordenação motora, é como uma extensão do nosso corpo. É feito de uma maneira tão fácil hoje em dia. Raramente, né, você vai ter algum problema de dar uma errada nisso. Rarissimamente. Eu espero. Rarissimamente. Pela fé, né? Rarissimamente. Por quê? Porque virou um hábito. Então o seu organismo inteiro responde de forma quase que sem você perceber, imperceptível, a esse hábito. É um hábito na sua vida. Você já deve ter percebido assim que às vezes você sai de uma refeição, aí você vai no banheiro e quando vê você já está com escova na mão, com pasta, creme dental nela e está escovando. É um hábito, isso é um hábito, ok? Não tem grandes tramas para poder fazer isso, porque é um hábito, é tranquilo para você fazer isso, é um bom hábito no caso. Então a mesma coisa nós falamos em relação a esses hábitos aqui, e agora nós estamos falando a respeito do segundo hábito, que é a oração. Bom, um evangelista do passado chamado S.D. Gordon, ele menciona o seguinte: a melhor coisa que alguém pode fazer por Deus e pelo homem é orar. A melhor coisa que alguém pode fazer por Deus e pelo homem é orar. Entenda aqui, fazer por Deus e fazer pelo homem, com a seguinte explicação: a melhor coisa que alguém possa fazer espiritualmente ou naturalmente é orar. A melhor coisa que alguém possa fazer em aspectos que envolvem a vida espiritual e aspectos que envolvem a vida natural é orar. Porque a oração, ela toca na vida espiritual, e a oração, ela manifesta na vida natural. A oração, ela é uma poderosa ferramenta que Deus nos deu, para que a mão dele se mova em função daquilo que nós oramos. Então, se nós soubéssemos o quão poderoso é, com certeza oraríamos mais e mais e mais. Se nós entendêssemos o tamanho do poder que nos foi concedido por meio da oração, eu tenho certeza que, mesmo com tantas oposições que existem, nós nos comprometeríamos mais com a oração. Por que orar, né? Então, o que a oração ela faz em nossa vida? A oração, na vida do líder de célula, ela é a tarefa mais importante do seu ministério. A mais importante tarefa do ministério do líder de célula se chama oração. Se chama oração. Esse camarada aqui, o Earley, ele fez um estudo e ele chegou à seguinte constatação: líderes de célula que oram 90 minutos, eles multiplicam 2 vezes mais do que líderes de célula que oram até 60 minutos. Perdão, 30 minutos. Ele fez uma comparação, uma pergunta, com a exigência da sinceridade, do tanto de tempo que o líder de célula ora. E ele constatou que, diante de um intervalo de tempo de análise, de alguns meses ou anos, ele chegou à constatação que o número de vezes que o líder de célula multiplicou a sua célula é 2 vezes maior daquele que ora 1h30, daquele que ora meia hora. O que isso nos mostra? O que isso nos mostra? Quem ora mais, multiplica mais. Simples assim. Então, o produto da pesquisa é esse: quem ora mais, multiplica mais.
Não estamos entrando no mérito do conteúdo da oração, essa é uma outra questão, mas em termos de tempo, a análise do tempo da oração, ela nos indica que a eficácia ministerial desse líder está diretamente ligada à sua vida de oração. A sua vida de oração está diretamente ligada à sua frutificação. Então, uma coisa importante para nós entendermos é que todos os líderes espirituais, líderes cristãos, de todas as gerações, foram homens de oração. Todos. Você não vai encontrar um líder de relevância, de destaque, conhecido, famoso, na Bíblia e na história, que ele não tenha esse atributo na vida dele, que ele não tenha esse princípio, oração. Oração. Então, é importante que nós entendamos que a oração, ela é a garantia de fazer a história. É a garantia de que a história de Deus através de nossa vida seja de fato manifestada, ok? A oração, ela também poupa tempo. Olha que coisa. Parece que a oração nos faz só gastar tempo, né? Mas a oração, ela poupa tempo. Parece uma contradição em si. Lutero foi o reformador da igreja. Ele tinha uma colocação interessante. Ele dizia o seguinte, ó: eu geralmente oro 2 horas por dia. Era comum para Lutero orar 2 horas por dia. Ele falou isso, um barbeiro com a navalha cortando e perguntando para ele da vida de oração. Ele falou isso, e isso foi registrado na história. Aí ele falou o seguinte: exceto em dias muito ocupados. Aí a lógica do pensamento é: quando tem muita ocupação, ora menos, né? Aí ele falou assim: não, nesses dias eu oro 3 horas. Você entendeu o segredo? Então, normalmente eu oro 2 horas. Quando tem muito problema para resolver, daí eu oro 3 horas. Olha que coisa louca. Se ele tem mais atividades, mais compromissos, mais situações para resolver, dar conta, mais responsabilidades das quais ele vai ter que cravar uma direção da parte de Deus, aconselhar, ser usado na vida das pessoas, vidas vão ser condicionadas por aquilo que ele fala, pelo peso das obrigações dele, pelo peso das responsabilidades que ele tem. O caminho dele era inversamente proporcional à nossa lógica de raciocínio. A maioria das pessoas fala: eu não oro por quê? Porque eu não tenho tempo. E o Lutero fala: quanto menos tempo eu tenho, aí mais eu oro, para que o tempo que eu tenho seja mais eficaz. Porque aquilo que Deus faz por meio da minha oração, Ele faz num curto tempo aquilo que eu levaria anos para fazer ou nunca faria. Então, a minha oração, ela determina a eficácia do tempo. O Senhor pode ajeitar uma história em curtíssimo tempo, como consequência do tempo que eu gasto com Ele. Mas quando eu não gasto tempo com Ele, eu vou fazer do meu jeito, e eu vou levar meses, anos, ou talvez nunca consiga. Enquanto eu não entendo essa verdade, eu vou gastar tempo, eu vou fugir do foco da minha vida. Você consegue entender agora o teor da oração? Eu acho que você consegue entender o conteúdo dela, na medida que ele fala assim: quando eu estou mais pressionado pela vida, mais eu oro. O que você acha que ele orava? O que você acha que ele apresentava diante do Senhor em oração? Qual que é o costume da nossa época? Reclamar. Qual que é o costume da vida do Lutero? Porque isso foi tão eficaz na vida dele, se transformando num ícone para a igreja inteira, como sendo reformador. E hoje nós somos produto da vida desse homem. Se existe uma igreja chamada Fonte de Vida em Indaiatuba, foi fruto de um homem que originou esse processo lá atrás no século XVI. Você percebe a relevância desse homem? Aí ele menciona esse negócio para a gente: olha, quanto mais pressionado eu estou, mais eu oro. A nossa lógica é: não tenho tempo para orar. A nossa lógica é dar muito tempo para poder usar a nossa boca contra nós. A nossa boca se torna contraproducente, ela não produz o que se espera, ela contraproduz, ela age contra nós, porque a Bíblia fala que o poder de vida e morte está na língua. Então, quanto menos eu oro,
mais eu reclamo, mais eu murmuro e mais eu sou profeta do mal contra mim mesmo. Eu mais evidencio o que não está certo, o que não deu certo, o que não vai dar certo. Eu mais vejo o negativo, eu mais falo do negativo. Por que isso? Porque eu não estou orando o suficiente. Eu posso até orar, mas a minha oração, às vezes, ela é ritualística, ela não é relacional. E a minha oração, ela precisa ser relacional e não ritualística. Pastor, o que significa uma oração ritualística? E o que significa uma oração relacional? A oração ritualística, ela está envolvida apenas em rituais. Então eu tenho o ritual de orar, tá bom? É uma exigência. Os outros estão olhando, eu tenho que fazer. Eu estou em casa, minha casa é uma casa de crente. Eu sou pastor, eu tenho que dar o exemplo, então eu vou orar na mesa. Mas fora a mesa ninguém mais me vê orando. Eu antes de dormir eu tenho que ir lá na cama das crianças e decorar com elas. Mas fora disso meus filhos não me veem orando. Eu preciso ir para o culto, então, ou uma situação acontece, eu tenho chamada, e aí eu oro com ela. Mas fora isso ela nunca me vê orando, então eu não tenho uma vida de oração. A minha vida ela é baseada nos rituais, ela é ritualística. Ela funciona no culto, ela funciona no Tadel, na escola ministerial, na célula. Aí eu oro bonito, eu oro bem, mas eu não tenho relacionamento de oração com o Senhor. O Senhor não conhece a minha vida. Isso é forte demais. Quase me faz chorar aqui agora. Porque há uma palavra do Senhor, isso é forte demais. E pesa quando eu falo esse negócio. Porque Jesus falou essa palavra que eu acabei de falar. Ele falou que isso vai acontecer. Vai chegar o dia que pessoas vão bater lá e vão falar: eu fui líder de célula, eu dei culto, eu abri culto, eu preguei no culto, eu fui conferencista, eu libertei pessoas, eu profetizei em teu nome. E ele vai falar o quê? Eu não te conheço. E não é o conhecimento de que ele não sabe teu nome, que ele não sabe a tua vida, ele sabe tudo. A Bíblia fala em Salmos que ainda a palavra não me chegou na boca, ele já conhece. Ele conhece meu levantar, ele conhece o meu deitar. Nada é oculto para o meu Deus. Por que ele fala que não me conhece? Porque eu não tive oração relacional. Porque eu vivi uma vida ritualística e não relacional. Isso é um drama falar isso. Pesa demais. E aqui, quando eu falo, eu espero que você olhe para você e que você possa medir o tanto de oração relacional que você tem com o seu Deus. Seu Deus é um Deus pessoal, uma pessoa. Ele espera falar com você. E muito dos nossos problemas se mantém porque nós não ouvimos Deus. E nós não ouvimos Deus porque nós não conversamos com Deus muitas vezes suficientemente. Nós narramos no Facebook, nós falamos para a vizinha, nós falamos para o colega de trabalho, e às vezes demora tempo para que a gente possa rasgar o nosso coração para aquele que é o dono da nossa vida. E isso é triste demais, triste demais. Então, a oração, grave isso, ela poupa tempo. Ela não arranca tempo, não tira tempo, não gasta tempo, ela poupa tempo. O seu trabalho, ele está na oração. Na verdade, o seu trabalho está na oração. Quando você sai da oração, entre aspas, você sai da oração, você vai para colher os resultados da sua oração. Nós estamos vivendo desse ano, tudo que nós vivemos, fruto da oração. Não foi fruto do quanto nós fazemos, foi fruto do quanto Ele fez. Ele fez através de nós, nos usou, claro que sim. Mas isso tudo foi gerado, se manteve, se consolidou, por quê? Por meio da oração. Os que estavam aqui ao longo desses meses todos sabem o tanto de vezes que nós insistimos na oração. Você que recebeu o convite para poder participar de vigília, talvez não venha, saiba que tem um povo pagando preço para trabalhar, para que de fato as coisas aconteçam. E elas estão acontecendo, talvez até na sua própria vida, fruto de um povo que ora. Eu quero ativar isso no seu coração, eu quero estimular você a vir junto e se lançar cada vez mais em oração. Porque é por meio da oração que Deus trabalha. Não é por meio daquilo que a gente acha, sabe, conhece, fala, mas é por meio do quanto nós dependemos dele. E a oração é o principal termômetro de dependência de Deus.
Queira saber quanto uma pessoa depende de Deus, descubra o quanto ela ora. Queira saber quanto a pessoa depende dela mesma, descubra o quanto ela não ora. E como eu disse, se você quiser anotar, anote, porque depois eu não sei falar a mesma coisa que eu acabei de falar. Outro ponto importante em relação à oração. A oração, ela é onipresente e ela é onipotente. Como assim? Deixa eu explicar. A oração, ela nos conecta em Deus. E ao nos conectar em Deus, ela nos garante que os atributos do próprio Deus se manifestem em nossa vida. Dentre os muitos atributos de Deus, 2 nos chamam a atenção. Um deles é que não há lugar aonde Deus não possa agir, aonde Deus não possa se manifestar. Não há circunstância local tão ruim nessa dispensação, nesse ambiente que nós vivemos chamado planeta Terra, ok? Não estou falando do inferno, porque Deus não está no inferno e ainda nem inaugurado foi. Isso é um outro tempo, uma outra aula, ok? Mas volta para cá. Nessa nossa dispensação, nesse exato momento, não há lugar onde Deus não possa estar. Nesse exato momento, eu só posso estar aqui na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé 3744, Jardim Regina, Indaiatuba, Brasil. Eu não posso estar em nenhum outro lugar. Eu só posso estar aqui. Mas o meu Deus, mediante a minha oração, Ele pode se mover em qualquer circunstância e em qualquer lugar, nesse exato momento da terra inteira. Isso é fantástico. Fantástico. Sobrenatural. Sobrenatural. Eu acompanho algumas realidades mundiais assim. Gosto de acompanhar, procuro ver algumas realidades da igreja perseguida. Conheço histórias de alguns pastores, famílias. Tenho amigos, ex-discípulos, que estão no campo missionário, fazendo obras fantásticas. E de vez em quando algumas circunstâncias nos chegam, assim como um alerta imediato. Meu celular está registrado para essas pessoas, e às vezes disparam assim, até com números estranhos. Aparecem números que eu nem sei quem é, mas eu sei de quem é, na verdade. E é uma informação para orar. Impressionante, é impressionante. Tem pessoas do nosso conhecimento que estão no Paquistão nesse exato momento. Tem pessoas do nosso conhecimento que estão no Irã. Tem pessoas que estão nesse momento na África. Tem pessoas que estão no Japão. E detalhe, eu estou aqui, a Dai está aqui, você está aqui, mas a nossa oração interfere diretamente no que está acontecendo nesse exato momento do outro lado do mundo. Isso é impressionante, é sobrenatural. Através da nossa oração, Deus pode consolar uma pessoa. Através da nossa oração, Deus pode curar uma pessoa. Uma pessoa que acabou de acontecer uma coisa grave na sua vida, está completamente desanimada, entristecida, desmotivada, pode ser reanimada sobrenaturalmente através da intercessão e da oração da igreja. Uma pessoa que está precisando de um milagre, ela precisa de um milagre, ela precisa passar desapercebida por uma circunstância, senão ela morre. Através da oração da igreja, Deus pode manifestar esse milagre. Ela pode passar no meio do arraial do inimigo, sem ser vista. Sem ser vista. A gente já viu isso algumas vezes acontecer. Fugas que não dariam certo se não fosse através do poder da igreja que ora. Fugas de pessoas que seriam pegas e mortas em alguns lugares desse mundo, cristãos verdadeiros. Vimos, inclusive, há um tempo atrás, não sei se você chegou a perceber, até a Ana Paula Valadão e o Gustavo mandaram um vídeo, orando por um casal, uma família, um pastor específico que ia morrer. Pela intercessão de uma igreja no mundo, por meio dessa informação, Deus mudou, coisa que não é normal. Um casal iria à morte em função de ter sido pego nas leis de um país islâmico, e eles foram liberados de forma misteriosa. E depois veio o vídeo agradecendo, louvando o Senhor. Então, como você acha que acontece um negócio desse? Oração, querido, é oração. Oração. Oração, ela conecta com Deus.
É possível fazer oração sem Deus? Claro que sim. Mas a oração no Senhor, no Espírito, ela se conecta com a onipresença de Deus. E outro detalhe, a oração se conecta com a onipotência de Deus. E ao se conectar com a onipotência de Deus, não é impossível, Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. Nós precisamos ter consciência quando oramos dessa realidade. Nós precisamos ter consciência. Precisamos ter consciência. E a nossa oração não são palavras soltas ao ar, não é uma coisa ritualística. Não, ela é uma conexão com o total poder de Deus. Você consegue imaginar isso? Acho que só imaginando a gente consegue entrar um pouco nesse campo. E não é a capacidade de uma pessoa que tem imaginação fértil, é uma realidade espiritual, porque a Bíblia nos mostra isso. Quando nós oramos, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, por meio da oração. Uau! Que coisa sobrenatural. Que coisa sobrenatural. Isso significa que não é, você pode visualizar pela fé, de acordo com o conhecimento bíblico que você tem, anjos do Senhor, tirando espadas, desembanhando espadas, entrando em guerras contra demônios, em função daquilo que você está orando. Que coisa sobrenatural. Deus se movendo, batalhas acontecendo. Acho que a experiência de Daniel, retratado na Bíblia, dos 21 dias, que Deus concedeu a bênção no primeiro, mas só foi chegar no 21º, em função de uma batalha espiritual que se travou, e ele se manteve perseverante em oração, em jejum, e Deus concedeu então a bênção, e Deus precisou mandar então um reforço, e aí então a batalha foi ganha. Ali você vê o que é a realidade espiritual, você consegue perceber que é real, mas aqui na terra, joelhos dobrados. No reino do Espírito, uma batalha louca, mas na terra, joelhos que se dobram, coração que se rasga, mãos que se levantam, boca que declara, e o reino se manifestando. Então, isso é tremendo, a oração é tremenda. Líderes de sucesso, líderes de célula bem-sucedidos, eles sabem que a oração é a coisa mais importante que eles têm a fazer. Sim? Vamos falar do jejum. Daqui a pouquinho a gente vai falar do jejum aqui. Não vamos desprezar o jejum, né? O jejum é poderoso, é sobrenatural. Até porque a palavra de Deus é suficiente para que a gente possa saber que oração e jejum, eles andam juntos e têm a capacidade de destruir muitas realidades espirituais. É uma bomba que Deus se utiliza dela para que nós possamos ter vitórias impressionantes. Vamos avançar um pouquinho então. A oração, ela tem a capacidade de tornar as realidades melhores do que elas estão, a começar na vida daquele que ora. Não tem lógica orar muito e não amar muito. A lógica é, quanto mais eu oro, mais amável me torno. E coisa maravilhosa no casamento, quando a gente percebe essa realidade do quanto o cônjuge depende de Deus. Não sei se talvez alguns não sejam casados aqui, então aguarda no Senhor e você vai ver isso. Mas você tem um marido muito melhor depois da oração do que antes da oração. Você tem uma esposa muito melhor depois de um tempo de oração do que uma esposa que não ora. É algo impressionante, impressionante. Por quê, pastor? Porque o toque é diferente, a fala é diferente, o comportamento é diferente, porque tudo isso foi santificado pelo Senhor, tudo isso foi tratado a sós com Deus. Eu gosto e ouço alguns casais que de vez em quando, na liberdade que tem, às vezes uma carnezinha se manifesta um pouco mais, e o cônjuge já olha para o outro e fala assim: está orando pouco, vai orar. É legal isso, acho legal essa lógica. Eles já sabem o caminho, eles têm liberdade para poder dizer: eu já sei o que está acontecendo, conexa na fonte de vida e tudo vai dar certo. Que é o Senhor Jesus, é claro, aleluia.
E é verdade, porque se eu paro de orar, eu entro em conflitos com a Dai muito mais facilmente. A minha comunicação, eu tenho um inimigo que traz ruído na minha comunicação com a minha esposa. Esse inimigo não dorme não, ele não para não, ele não tem bom senso, ele não tem índole suficiente para poder falar, não, vou respeitar o casal. Quer respeitar o casal? Ele nos odeia, então ele traz ruído na minha comunicação. Então a minha falha na oração, ela determina que esses ruídos atrapalhem a minha comunicação. Mas eu tenho um Deus que faz eu ganhar tempo, que une os corações, que faz com que a gente possa tornar a nossa comunicação muito mais clara, muito mais objetiva, muito mais eficaz. Estou dando segredos em relação ao casamento, eu estou falando também em relação à célula. Estou querendo dizer com isso que tem muito problema que só se mantém como problema porque a gente ainda não entrou num propósito firme de oração. A gente dá aquelas oradelas assim, sabe? Uma oradela assim, sabe? Não é oração que seja, faz uma mortadela mesmo, né? É uma oradela assim, né? É aquela coisinha assim que a gente fala que fez, mas no fundo a gente sabe que não fez. Você sabe o que é orar de verdade? Você já é crente o suficiente, já tem maturidade suficiente no Senhor para poder dizer quando você ora e quando você não está orando. Você sabe o que eu estou falando. Eu não preciso dizer para você, eu não estou falando nem em termos de tempo, eu estou falando aquele caminho que você já sabe no Senhor. Você sabe, pelo tempo que você tem com Deus, você sabe quando seu coração se rasga em Deus, quando você de fato ora relacionalmente falando e não ritualisticamente falando, você sabe. Eu estou falando para você, esse caminho, ele tem o poder de tornar as coisas melhores, muda ambientes, soluciona, arranca muros, estabelece pontes, traz acesso, tira aquelas falhas da comunicação. Isso é tremendo, é sobrenatural. Então a oração, ela torna tudo melhor, mais amoroso, nos torna mais espiritualmente sensíveis, faz a vida de Deus fluir com mais graça, com mais leveza, tira os pesos e coloca o fardo dele, o jugo dele que é suave, o fardo dele que é leve. Muitos dos nossos sofrimentos estão em função do quanto verdadeiramente nós oramos. Sejamos sinceros com o Senhor. Deixemos de enganar a nós mesmos ou aos outros, porque o Senhor nunca é enganado. O nosso nível de oração, ele determina de fato o quanto nós conseguimos estar satisfeitos, alegres, contentes. Existem muitas, entre aspas, é claro, depressões, que elas ainda insistem em permanecer pelo simples fato de que nós nos lançamos em Deus suficientemente. Nós estamos mantendo nossa porta do quarto aberta demais, quando deveria ter sido fechada, para poder dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. O caminho, Jesus já ensinou. Ele mencionou, olha, você quer que os céus se abram sobre a sua vida, fecha a porta do seu quarto, ore ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. Esse papai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Ele está te vendo lá no secreto. Então, quanto mais no secreto você for, mais em público você vai ver a manifestação da glória de Deus e do Senhor. A oração, ela também provê percepção espiritual, a percepção que nós precisamos, a sensibilidade que nós naturalmente não temos. Isso aqui vale independente do perfil de pessoa, ok? Eu não estou falando aqui, não, é tal pessoa, tal jeito de ser, tal estilo, tal comportamento. Não, todos os cristãos, independente das suas diferenças, há uma capacidade gerada na oração de perceber realidades. E essas realidades, uma vez percebidas, torna a nossa atuação muito mais eficaz. Por quê? Porque a oração, ela não apenas ela é uma arte de falar com Deus, mas ela é uma arte de interagir com Deus, e Deus fala conosco, e Ele vai falando de diferentes maneiras.
tem o falar interno de Deus, tem o sonho noturno, tem a visão, que é um sonho acordado, tem a palavra que você abre e aquilo salta no seu coração, tem um louvor que você escuta e aquilo é um rema de Deus para você, tem uma pregação que ela se torna com muito sentido para você, e no meio daquilo que está sendo declarado você recebe uma palavra especial de Deus. Você olha para a natureza e Deus fala com você, ou seja, Deus ele vai falar com aqueles que estão falando com Ele. Deus ele vai responder para aqueles que estão buscando Ele. É natural da vida de alguém que tem o hábito de orar, ter o hábito de ouvir Deus falar com ele também. Então, essa oração, ela vai fazer com que a gente esteja sensível ao Senhor, sensível ao mover de Deus, sensível ao modo como Deus quer que a gente atue, como atue, se atue. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu tenho vivido algumas realidades assim que eu tenho uma inclinação para fazer algo, e eu estou indo para fazer algo, mas eu estou indo para fazer algo mesmo, mas eu estou em oração, e aí eu vejo que aquela força que eu tinha para poder fazer algo, daqui a pouco ela se dissipa na minha frente, e já não fiz aquele algo. E se comprova que era o melhor a ser feito, era não fazer. Então até isso acontece, até a obra de não fazer nada, às vezes Deus vai falar para você, e nesse caso aí não faça nada, deixa como está. Meu Deus do céu, já queria fazer, refazer mas é maravilhoso depender de Deus, porque se eu faço do meu jeito, fica daquele jeito que você sabe. Mas se eu faço do jeito de Deus, é sempre melhor. Então, orar é a garantia de ter sucesso em todas as situações. E no seu dia, como no meu dia, acontecem inúmeras situações estranhas, situações que nos agridem, que nos abalam, que nos jogam de um lado para o outro em relação às emoções. E se nós formos levados a decidir as coisas na base das emoções, coitados da gente, coitados de nós. Coitados de nós. Então, graças a Deus por esse falar de Deus, por essa paz que Ele gera ou Ele tira como um árbitro para poder decidir as coisas da nossa vida. Mas essa paz não é uma paz carnal, tá? Não é uma paz, estou me sentindo tão bem, porque o pecado a gente está se sentindo bem também. Não, essa é uma paz agressiva de Deus, que normalmente é contra as nossas convicções, que normalmente luta contra aquilo que a gente naturalmente queria. Aí você sabe, é muito de Deus. Fazer isso. Aí ele fala para fazer isso. Rapaz, tem que ser de Deus, porque eu iria totalmente para o lado de cá. Eu sinto agora que é para ir para o lado de lá. Ou coisa boa. Porque a nossa carne, ela não gosta daquilo que é a vontade de Deus. O dia que a sua carne gostar de alguma coisa de Deus, desconfie, hein? Talvez não seja tão de Deus quanto você imaginou. Porque a nossa carne, ela é ruim que dói. E ela nunca fica boa. A nossa carne não se converte. A nossa carne não se santifica assim. Nossa carne, ela é algo que precisa ser mortificado, ela tem que morrer, ela não fica boa. Deixa eu melhorar minha carne, dar uma reformada na carne. Não, mata ela. Mata ela. A única maneira de lidar com a carne é matando ela. Então, a oração, ela aguça essa percepção no espírito, ela aguça essa percepção do agir de Deus, do agir da nossa carne, do agir do mundo e do agir do diabo. Olha que coisa fascinante. Isso é fascinante. É por meio dessa sensibilidade que às vezes a gente faz algumas coisas que a gente não faria, e que a gente sabe que era para fazer, mas não faria. Mas Deus, Ele deixa claro para a gente, e a gente vai lá e faz. Então é maravilhoso isso. A oração é a nossa maior arma espiritual. Então, a oração, ela é a resolução de conflitos. E existe uma série de conflitos, queridos. No contexto de célula, chover numa olhada falar que célula é igual a muitos problemas. Por quê? Porque são pessoas que envolvem ter muitos problemas. Então, são conflitos das mais diferentes áreas, das mais diferentes espécies que acontecem na sua célula, e você não é felizardo por isso. Você é normal, a sua célula é normal. É normal isso. Então, você precisa de uma ferramenta divina para poder dar conta desse recado. E a ferramenta que Deus confiou se chama oração.
Satanás ele vai lutar contra essas duas realidades, a oração, o jejum, o Adriano salientou aqui. Por quê? Porque uma vez que isso não aconteça, ele consegue comprometer aquilo que ele quer comprometer, que é a multiplicação. Satanás odeia até esse nome de multiplicação. Ele gosta de um outro nome chamado divisão, ele ama esse nome. Multiplicação ele não gosta. Deus sempre usou a palavra multiplicar, multiplicação, crescer e multiplicai-vos. Naturalmente ele fala isso, e espiritualmente ele fala isso. Satanás odeia esse nome, multiplicação agride ele. E ele gosta de convencer as pessoas também a odiar esse nome. Mas aqueles que entram e se alinham com Deus, passam a falar a maneira como Deus fala. E Deus gosta de falar a palavra multiplicação. Está na Bíblia essa palavra, ele gosta de usar essa palavra assim. Então, entenda que o Senhor ele vai trabalhar para a multiplicação acontecer. E Satanás vai trabalhar para a divisão acontecer. E ele vai fazer isso com certeza impedindo a multiplicação de acontecer. E como que a divisão vai se manifestar? Quando não existe vida de oração suficientemente forte e poderosa. Então, vamos entender assim, como num termômetro de oração. O termômetro de oração da sua célula é a determinação da multiplicação dela. Muita oração, muita chance de multiplicar. Pouca oração, pouca chance de multiplicar. Nenhuma oração relacional, sem chance de multiplicação. Deus nos abençoa quando nós oramos pelos outros. Esse é um princípio espiritual importantíssimo também. Isso é maravilhoso. Não significa que a gente não possa orar pela gente, óbvio que pode. Mas há um princípio de um grande liberar de Deus por meio da intercessão pela vida dos outros. Quando a gente fala de intercessão não é pela gente, a intercessão é em função dos outros. A gente intercede pelos outros, a gente se coloca na brecha, a gente se coloca entre o Senhor e a pessoa, num campo de batalha. A gente se coloca no lugar de batalha espiritual para que a manifestação de Deus, o mover de Deus aconteça naquele que é o alvo da nossa oração, ou naqueles que são o alvo da nossa oração. Então, a oração, ela nos dá quando nós nos damos em função dos outros. Deus nos dá por meio da oração quando nós nos damos pelos outros em oração. Então, analise um pouco a sua oração. Analise um pouco a sua oração, o conteúdo dela. Veja o quanto a sua oração está em função de coisas que têm a ver com você, na comparação das coisas que têm a ver com a vida dos outros. Se o tanto do que você ora por você é muito maior do tanto que você ora pelos outros, talvez a sua oração seja muito egoísta. E esse é um tema na Bíblia também, do porquê Deus não responde orações, porque a gente pede em função do nosso ego. Nós não sabemos orar como convém. Então, a impressão que nós temos na palavra de Deus é que o Senhor, Ele quer nos fazer orar como convém, e convém muito orarmos pelos outros. Jó, ele vai ser curado na sua vida, quando ele passou a orar pelos seus amigos, que foram lá para consolar ele e se transformar em juízes sobre ele. E a restituição da vida dele, e a chave na vida dele mudou, no final do livro, quando a Bíblia fala, e Jó passou a orar por seus amigos. Enquanto ele estava olhando para o seu umbigo, para a sua ruína pessoal, para os seus problemas agigantados e volumosos, e só olhando para ele, a história não avança. Capítulos e mais capítulos e mais capítulos de um livro que parece que não vai ter fim nunca, por mais e mais capítulos, falando sofrimento, até que ele passa a orar pelos outros. E aí então a resposta e o mover de Deus acontece. Então há um poder nessa oração, quando nós oramos pela vida das pessoas. Algumas dicas em relação à oração, e nós finalizamos com esse slide. Dicas para uma oração altamente eficaz. Primeira dica importante em relação à oração que precisa ser observada: estipule um horário, estipule tempo e horário específico para a oração. Não ore de forma desprogramada, ore em função de um alvo que você coloca. Eu vou ter um encontro com meu Deus tal horário, por tal tempo. Talvez possa até, em função do quão bom é, passar esse tempo, mas coloque um tempo. Pastor, eu não oro nada,
como que eu faço? Posso colocar uma hora? Não, não coloca uma hora, coloca bem menos tempo do que isso. Para quê? Para que você vá consolidando esses degraus até que você possa ter uma realidade maior e chegue ao que você gostaria, de uma hora, por exemplo. Mas comece com 10 minutos então. Se você não tem um hábito de ter um relacionamento com o Senhor de 10 minutos, não queira do nada sair para uma hora, porque você vai frustrar a si mesmo nessa disposição que você está tendo ao ouvir isso. Se você ora mais ritualisticamente, mas você diante dessa noite gostaria de ter um hábito de ter um TSD mesmo, de fato, de verdade, diário com o Senhor, um tempo a sós com Deus, então comece por um tempo menor que você consiga fazer, e vá aumentando conforme a sua fome por Deus aumenta, a sua sede pelo Senhor aumenta. Então, primeira dica é: estipule horário e tempo dessa oração. Segundo, tenha um lugar para fazer isso. Estipule um lugar, que seja o seu cantinho de oração, que seja o seu jardim de oração, que seja o seu lugar secreto de oração. Pastor, onde tem que ser esse lugar? Não sei. É um lugar onde você consiga estar, você e seu Deus, sem que nada mais te atrapalhe e sem que o tempo seja tão escasso de modo que Deus não fale com você. Então, que seja um lugar onde você possa estar e tenha tempo para poder dar a Ele a sua oração. Pode ser num quarto de guerra, pode ser num banheiro, pode ser numa sala, pode ser na sala de jogos, onde você joga as coisas lá. Às vezes pode transformar aquele lugar onde você joga as coisas lá, você pode transformar aquele lugar onde você vai se jogar em Deus. Ficou bom. Ok? Terceiro aspecto: tenha um plano de oração, uma sequência de oração. Como assim, pastor? Trace um plano do conteúdo daquilo que você ora ao seu Deus. Traça um plano daquilo que você vai orar ao longo dos próximos dias, semanas e meses. Trace um plano da maneira como você costuma orar. Ah, pastor, vale isso? Sim, porque se você chegar a um tempo e um momento de você querer orar mais, você vai precisar ter uma lógica mais clara e estipulada de como orar. Senão você vai gastar suas balas nos primeiros 10 minutos e não vai ter mais nada no seu revólver. Você vai acabar com a sua munição em pouco tempo, vai ter a impressão de que você não sabe orar, você não consegue orar, esse negócio não é para você. Então, procure montar um programa de oração, um plano de oração, seja para aquele momento, daquele dia, seja em função daquilo que você quer viver em oração com o seu Deus ao longo de mais tempo, ok? Vinculado a esse terceiro, entra o quarto também, que é: anote em algum lugar os pedidos e as respostas de oração. Isso é fundamental. Isso aqui é um estimulante para que você continue orando, que é aquilo que eu falei, da capacidade que você tem de se alegrar com os resultados, conforme eles vão acontecendo, mas para que você possa se alegrar, celebrar e testemunhar dos resultados na medida que eles vão acontecendo, você vai ter que ter registro disso. E como nossa mente por vezes nos prega algumas peças, é mais fácil que você tenha um lugar registrado com aquilo que você pede e com aquilo que você recebe do seu Deus, com aquilo que você intercede pelos outros, com aquilo que você ora ao Senhor e aquilo que Ele faz mediante a sua oração, para que você possa constatar e chegar a essa conclusão maravilhosa de que, de fato, a oração ela é uma ferramenta poderosíssima que Deus concedeu a você. Outro ponto, 5 ali, né? Peça para Deus direcioná-lo para um texto bíblico apropriado. Conforme você vai aumentando a sua intimidade com o Senhor por meio da oração, peça para que Ele possa te revelar na palavra aquilo que Ele quer falar diante daqueles temas que você está expondo para Ele. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Esse link que o Senhor traz da oração com a palavra é sobrenatural. Sobrenatural. E Ele faz umas coisas loucas por meio disso. Ele traz revelações que você fala assim: uau, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, você começa a desfrutar de palavras preciosíssimas, como que pedras preciosas que surgem na sua frente. Você fica assim, você fica boquiaberto diante de revelações que você fala:
Estava sempre aí, estava. Só que eu já li tantas vezes, mas eu nunca me entreguei do modo como eu entreguei, eu nunca pedi para Deus me revelar do modo como eu pedi para Ele me revelar agora. Então, faça isso, peça para Deus, peça e aguarde no Senhor, peça e tenha certeza que Ele vai direcionar. Ele é o autor da Bíblia mesmo, e a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. Olha que coisa maravilhosa, você pode tirar dúvidas se você não entendeu. Você compra um livro, tirar dúvida. Se o cara tiver tempo, um dia ele responde por e-mail para você. Se ele tiver tempo, significa nunca vai responder. Agora, o autor da palavra de Deus, que é o Espírito Santo, ele está ali à sua disposição. Ele pode fazer desses 66 livros, trazer uma verdade lá no meio de alguma história, de alguma poesia, de alguma profecia. Ele vai trazer uma revelação apropriada na medida certa daquilo que você precisa para poder falar: Deus me falou algo, Deus me trouxe uma palavra, Deus falou comigo. E que coisa maravilhosa é quando você sai de um tempo assim, com uma palavra da parte de Deus. Que coisa sobrenatural, que coisa sobrenatural. Ok? Então esse quinto ponto é muito importante. Sexto ponto: tempere a sua intercessão com ações de graça por todos os membros da sua célula. Então, não apenas, e claro, você vai ter ações de graça na medida que você vê que aquilo que você orou foi respondido. Eu só posso agradecer por algo que me foi dado. Se eu entendo que foi Deus que deu, diante daquilo que eu pedi para Ele, eu vou agradecer a Ele. Então, isso é muito bom, para que eu não tenha no meu coração a ideia de que só problema existe na minha frente. Meu Deus do céu, o que é isso? Essa célula, meu Jesus da glória, misericórdia, Senhor. Então, para não ter essa impressão de peso esmagador, é importante que eu intercale com aquilo que Ele está fazendo. Mas eu só vou falar e agradecer a Ele daquilo que Ele está fazendo se eu tiver registro disso. Ok? Então, tempere para ficar esse tempo prazeroso. Sétimo, una jejum com oração para um ministério mais eficiente. Aqui o ponto que o Adriano mencionou. Una jejum com oração por um ministério mais eficiente. Há uma bomba no jejum. Há uma bomba que nenhuma pregação será suficiente para poder decifrar completamente. Nem o melhor e maior mestre da terra, ao falar sobre jejum, vai conseguir esgotar esse tema. É algo sobrenatural que acontece por meio do jejum. Quando eu tenho uma vida de oração, você vai ver isso na sua vida. O Senhor vai te conduzir para um nível maior. Eu vou chamar esse nível maior de jejum. E é Ele que vai direcionar isso para você. E Ele vai fazer isso. Você vai compreender em Deus que Deus vai te lançar algumas atitudes de fé, de renúncia, de entrega, que Ele vai pedir para você. E é gostoso demais quando você atende aquilo que Deus está pedindo para você. Não significa que Deus não possa dar direções e comandos através de pessoas que estão acima de você, como liderança e autoridade espiritual sobre a sua vida. Isso é maravilhoso também. Mas é gostoso demais quando você pode sair de um tempo de oração e falar para as pessoas mais próximas de você: Deus me pediu um jejum, eu vou jejuar por tal dia, por tanto tempo, de tais e tais situações, parcial, total, absoluto, não sei. Você sabe que aquilo foi um pedido do próprio Espírito Santo para você, porque Ele te quer mais próximo dEle. Oh, que coisa fantástica. Isso é fantástico demais. Pastor, o que isso tem a ver com célula? É algo poderoso. Um líder de célula que jejua, ele com certeza vai ter muito mais relevância como fruto da sua intercessão, do seu tempo de jejum, do que alguém que não jejua e não ora. Obviamente, é comprovado isso. Então, una essa oração, que nós estamos falando bastante dela nessa noite, com o jejum. Oitavo, ore pelos seus auxiliares, ou aqueles que estarão sendo levantados futuramente ao ministério de líder de célula. Ore pelos seus auxiliares, aqueles que Deus já está colocando no seu coração, que serão os futuros líderes, e pelos futuros que serão gerados a partir do seu grupo atual. Ou seja, ore por aqueles que você está tendo a impressão em Deus de que vão ser os novos líderes de célula, bem como por aqueles que vão acompanhá-los nessa nova célula. Você já está orando pelo futuro, garantindo agora aquilo que vai acontecer amanhã.
Então, ore de forma mais intensa, gaste mais tempo em oração por a vida daqueles que vão ser os que vão fazer o que você faz hoje. Nono ponto: ore para que a graça de Deus ajude você a colocar em prática todos esses 8 hábitos, especialmente o hábito da oração. Então, temos que orar para permanecer orando. Amém? Vamos ficar de pé e vamos encerrar, queridos? Vamos orar para que a gente possa continuar falando de oração e para que a gente possa orar mais e mais. Aleluia. Feche seus olhos e fale com seu amado Deus. Papai querido, como é bom poder estar na tua presença. Nós te louvamos tanto, Senhor Deus, por essa oportunidade tão maravilhosa que nós temos de poder estar aqui discorrendo a respeito desses princípios espirituais, desses princípios de uma liderança eficaz. É tão maravilhoso isso tudo. Nosso coração se empolga de falar a respeito desses temas, mas nós não queremos apenas falar sobre esses temas, Pai, nós queremos praticá-los. Nós queremos obedecer a esses princípios. Nós entendemos de fato que esses hábitos, Pai, são altamente eficazes e nós precisamos deles em nossa vida. Portanto, Senhor Deus, trate o nosso coração para que nós possamos sonhar. Sonhar. Pai, nós falamos bastante a respeito do sonho aqui nessa noite. E nós entendemos, Pai, que esses líderes eficazes que multiplicam células, eles mantêm um sonho vivo. Eles focam nisso. Eles são capacitados por meio desse sonho. Eles não permitem que nada drene as suas energias, Pai, mas muito pelo contrário, eles canalizam elas todas no cumprimento desse sonho. Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor restaure o sonho que o Senhor mesmo colocou no coração de cada um aqui, caso alguém aqui deixou de sonhar. Pai, no nome de Jesus, traga, Senhor Deus, sonhos do teu coração, Pai, em relação às células, e que nós possamos fracionar esses sonhos e nos alegrar na medida que eles forem concretizados, realizados, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu clamo, Pai, para que o Senhor venha a trabalhar no coração de cada um aqui nesse lugar, inclusive no meu, para que nós possamos sonhar, Pai, os sonhos do teu coração para a nossa vida, em nome de Jesus, e que nós possamos, Pai, regar isso tudo através da oração. Que a oração, Pai, de fato seja essa conexão com a tua onipresença e com a tua onipotência, Senhor. Que possamos, Pai, no nome de Jesus, desfrutar da manifestação da tua mão poderosa por meio da oração que nós fazemos, Pai, no nome de Jesus. Que possamos ter a clareza de que o Senhor não quer apenas orações ritualísticas, mas o Senhor deseja orações relacionais. E nós queremos, Pai, no nome de Jesus, aumentar o tempo, porque nós sabemos que quando nós aumentamos nosso tempo de oração, nós ganhamos mais tempo, Pai. A nossa vida se torna mais eficaz, o ministério que o Senhor nos concedeu se torna mais eficaz. Por vezes, Pai, nós gastamos muito tempo tentando resolver problemas, porque nós gastamos pouco tempo orando por esses problemas. Pai, nos ensina, Senhor Deus, esse princípio que Lutero mencionou, de que ele orava 2 horas por dia, e quando o dia estava muito cheio de pressões, ele orava 3 horas então. Pai, nós queremos esse princípio em nossa vida, nós queremos ser homens e mulheres de oração. Queremos, Pai, que a oração não seja um peso em nossa vida, mas que seja, Senhor Deus, o termômetro das nossas conquistas, o termômetro do nosso êxito, que a nossa vida seja tão exitosa quanto, bem sucedida quanto nosso compromisso de oração contigo, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós, enquanto falávamos e ouvimos nesse lugar aqui nessa noite, nós ouvimos o Teu Espírito Santo falando no nosso coração e chamando a nossa vida para uma intimidade ainda maior que nós temos até hoje. Pai, nós entendemos isso enquanto falávamos aqui e ouvimos aqui. Pai, que isso não morra aqui, que nós possamos dar uma resposta para Ti, Pai, diante dessa mensagem e dessa aula, Pai, e que essa resposta seja aumentando o nosso tempo contigo, em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida de cada um desses líderes poderosos que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Eu te agradeço pela vida preciosa de cada um deles, que o Senhor possa abençoá-los nessa hora, abençoá-los agora na volta para suas casas, nas atividades que eles vão fazer antes de dormir. O sono deles seja um, Senhor Deus, sono do Senhor, Pai, que eles possam, em nome de Jesus, ter uma noite restauradora,
recompensadora, e que o dia de amanhã seja um dia abençoado e sobrenatural, que as células que acontecerão amanhã sejam, Senhor Deus, células poderosas, que o Senhor se mova com graça, com poder, e que o Senhor possa fazer aquilo que nós não podemos fazer, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus. Uma ótima noite. Vá na paz do Senhor.